Muita gente me pergunta se quando eu era moleque eu gostava de matemática ou não gostava de matemática. É claro que eu gostava de matemática, lógico que eu gostava de matemática. Porém, não era o craque da matemática, não era um cara que sabia muita coisa. Eu sabia aquilo que era me dado em sala de aula, fazer os exercícios e tal, e me dava muito bem. Mas o que desafiou você, Cristiano? Tem alguma questão que você não conseguiu resolver? Questão que eu não consegui resolver. Questão que eu não consegui resolver tem até hoje. Pô. Matemática é muito ampla, matemática é muito grande, matemática é gigante demais. E ninguém sabe tudo de matemática. Eu, tão pouco. Se eu soubesse meio por cento, acho que já estava muito bom. Mas eu te pergunto, Cristiano, você tem algum desafio que você não conseguiu resolver? Tem algum que te intrigou muito? Tem aquele desafio que você falou, cara, o que eu faço da minha vida? Eu sabia tanto matemática. E olha, eu vou te falar, esse desafio não aconteceu quando eu estava na graduação, muito menos no mestrado. Esse desafio aconteceu quando eu estava no ensino médio, quando eu estava no então segundo grau. Eu sou velho, eu sou da época do segundo grau. Eu me lembro muito bem que nessa época o professor passou um problema, que era um problema simples até então, né? Porque a gente sabia Teorema de Pitágoras, bem, estávamos dando essa matéria, e ele perguntou justamente isso aqui que está no quadro. Encontre uma solução xyz para x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, onde x, y e z são inteiros. Caraca, Cristiano, você lembra do enunciado até hoje? Não lembro do enunciado. Era mais ou menos assim. O professor, é claro que eu me lembro dele, depois acabou se tornando o meu amigo de trabalho. Como a gente sabia muito Teorema de Pitágoras, a gente estudava muito soluções em triângulos diferentes em que a hipotenusa, cateto e o outro cateto eram números inteiros, eu matei essa questão rápido, né? Uma solução era x igual a 3, y igual a 4 e z igual a 5. O triângulo 3, 4, 5, lá do Teorema de Pitágoras, aquele que todo mundo atribui ao próprio Pitágoras. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Vamos dar um confere nisso, Cristiano? 3 ao quadrado é igual a 9, 4 ao quadrado é igual a 16, 5 ao quadrado é igual a 25 e 9 mais 16 é igual a 25. Tem muito mais exemplos. Um outro exemplo poderia ser x igual a 5, y igual a 12 e z igual a 13. Ficamos então assim, 5 ao quadrado, olha lá, 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, que é igual a 13 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. E 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169. Quando você soma 25 mais 144, adivinha? 169. Até aí estava tudo bem na resolução do exercício. Eu estava me achando o máximo. Eu estava amarradaço, pô. Isso era fácil demais de resolver. Aí é que o bicho pegou. O meu professor, ele simplesmente falou o seguinte: tem que continuar sendo números inteiros, os números de x, y, z continuam sendo inteiros, porém agora, ao invés de 2, você vai trocar por 3. Aí que o desespero começou. Eu falei, não é possível, eu vou conseguir fazer isso. Por que não? Eu consegui fazer com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Por que eu não vou achar 3 números inteiros que se encaixem aqui? X ao cubo, y ao cubo, mais z ao cubo. E comecei a fazer. A pior parte é que esse professor disse para mim o seguinte, para mim e para toda a turma, logicamente: leve para casa e tente. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de ansiedade na minha alma, sabe? Então, eu falei, por que ele não falou a resposta? Ele podia falar, né? Eu ia para casa agora, ia ficar feliz, ia ficar tranquilo. Isso fez com que eu ficasse parte da tarde tentando resolver esse problema, tentando encontrar números que se encaixassem nesse dilema. Ao contrário de você que está aí me vendo nessa aula, isso era 1980 e alguma coisa. Fazia muito tempo. Eu sou um pouco velho. Nessa época, não é que não existia internet de escada. Não existia nem internet. Não existia a internet que existe hoje. Não existia a internet de escada. Não existia internet. Para dizer a verdade,
nem computador direito existia. Smartphone, então, era coisa que você via só em desenho animado ou filme futurista. E nunca imaginava-se de ter algo desse tipo. Daí, então, passaram-se 2, 3 dias, porque a aula do professor não era naquele dia posterior, não era quinta e sexta. Talvez tenha sido numa quinta e a aula dele só foi na próxima terça, alguma coisa do tipo. E aí ficamos, eu e mais 2 colegas, porque, convenhamos, não era todo mundo da sala que queria saber de matemática, né? Conseguiu fazer? Cara, eu tentei, hein? Tentei, mas não saiu não, cara. Rapaz, eu tentei resolver equação, sabe como é que é? Eu passei numa equação do 2º grau, do 3º grau, procurei nos livros lá, papirei nos livros, não encontrei nada, cara. Cara, também não consegui não. Eu, sinceramente, estou praticamente desistindo. Chega o dia da aula desse professor, e aí, talvez eu entrasse umas 7 horas, alguma coisa do tipo, e aí já estávamos na sala. A sala não tinha ar-condicionado, estava um calor danado e o professor já chegou meio que estressado. Sabe o professor que já chega meio que estressado porque ele já veio da rua com calor? E aí ele chegou, ai caramba, e aí, bom dia. E aí quando ele falou bom dia, já foi pra cima dele. Professor, essa galera, peraí rapaz, aguenta aí, acabei de chegar, vou fazer a chamada. Tudo para piorar a minha ansiedade. Eu já devia estar com uma úlcera desse tamanho, tudo corroendo. Daí então, se fez a paz, ele ficou tranquilo, passou a matéria que ele tinha que passar e depois ele falou, e aí, fala a sua dúvida. Na realidade, ele já tinha até esquecido que ele tinha passado esse problema pra gente, ele não lembrava. O professor é assim, né? Dá aula em vários colégios e às vezes esquece do que fala para um aluno no colégio ou no outro e acaba deixando isso para depois. Quando meu amigo mostrou para ele o problema, esse problema aqui que ele passou, que nem fui eu que mostrei, foi esse meu amigo, ele falou, ah, tá, e aí, vocês tentaram? E aí já fez aquele sorrisinho assim, ó. Manja aquele sarcasmo? Falei, pô, tem alguma coisa aí nessa parada. Pois bem, foi daí que esse professor falou assim, cara, se vocês tentaram, parabéns, cara, só que esse problema não tem solução. Cara, eu fiquei estupefato. Como assim não tem solução? Deve ter alguma solução, não é possível. A bem da verdade, esse problema foi proposto por esse senhor aqui, chamado Pierre Fermat. Pierre Fermat propôs esse problema e disse que, numa equação como essa, se o expoente, vamos colocar aqui ao invés de 3, se ele for n e n, 3 números inteiros, cada um deles com o expoente n, dada essa expressão x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, se n for maior do que 2, você não encontra esses 3 termos inteiros que se encaixem ali. Só se for x elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 1, ou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, como já tínhamos feito. Na realidade, o Pierre Fermat, ele disse que isso era um teorema dele, mas ele nunca chegou a provar esse teorema. E por isso, não era um teorema, na realidade era uma conjectura. Para tudo, Cristiano. E o que é uma conjectura? O que era a tal da conjectura? Fermat disse que era um teorema, porém ele não tinha provado ainda. Ele não conseguiu tempo para provar, talvez. E aí, dado isso, chamamos isso de uma conjectura, que na realidade é uma ideia, uma frase, uma suposição que ainda não foi provada. Vemos que na realidade aquilo acontece, vemos que aquilo ali é uma verdade, porém não conseguimos provar. Quando vamos demonstrar um teorema, essa conjectura ela se torna uma hipótese. Eu tenho essa hipótese e vou demonstrar, eu vou descobrir se aquilo é certo ou errado, se aquilo serve para qualquer número. Fermat sabia que para qualquer número n maior que 2, isso aqui não acontecia, não conseguia se fazer igual, de maneira alguma, mas, porém, era uma conjectura. Cara, isso era em 1630 e alguma coisa, sei lá, 1600 e... alguma coisa, 1636, 37, alguma coisa do tipo. Daí, isso ficou durante um tempo sem que as pessoas soubessem como demonstrar isso. Mas como assim um tempo? 350 anos, mais de 350 anos. Isso ficou sem uma demonstração. Ele chegou a ser considerado um dos teoremas onde teve maior tempo sem uma solução. 350 anos. Passados mais de 3 séculos e meio, um cara chamado Andrew Willey conseguiu demonstrar
que isso aqui era realmente um teorema, não era somente uma conjectura. Ele teve a ajuda de um cara chamado Richard Taylor. E aí, em 1995, foi demonstrado o Teorema de Fermat. Uma pataca de demonstração desse tamanho. Com isso, no mesmo ano de 1995, Pierre Fermat entra para o livro dos recordes, o Guinness Book, mostrando que foi o teorema mais, digamos, mais intrincado, o teorema mais danado, digamos assim, ao longo de todos esses anos. E aí, agora o teorema já não é mais somente o Teorema de Fermat, é o Teorema de Fermat-Willy. Cristiano, você está dizendo que não conseguiu resolver porque não tinha solução, você é o bonzão. Que nada. A matemática é considerada por alguns a ferramenta que Deus utilizou para formar todo o universo. Quem sou eu para dizer para você que sei fazer tudo? E só não resolvi porque não tinha solução. Muito pelo contrário. Uma grande lição para você é, se você quer aprender matemática, se você quer aprender física, se você quer aprender qualquer matéria, seja humilde a ponto de saber que você não vai nunca esgotar todo o assunto. Você nunca vai saber tudo. E assim foi a minha primeira decepção com matemática, a primeira decepção que eu tive de não conseguir resolver um problema, mas nem que eu rodasse o mundo inteiro, nem que existisse nessa época a internet para me ajudar. Procure saber mais sobre Pierre Fermat, procure saber mais sobre seus teoremas. É muito interessante. Ele foi um cara incrível, um cara que contribuiu para a matemática muito mais do que você imagina. Se você gostou do vídeo, se você achou interessante, ainda que pequeno, com informações muito relevantes, vai lá, inscreva-se no canal. Aqui temos vídeos não somente de matérias, de conteúdos da própria matemática, falamos de frações, falamos de conjuntos, falamos de problemas de geometria e vamos sempre entregar conteúdo de primeira para você de matemática. Inscreva-se no canal e coloque aí nos comentários o que você deseja saber de matemática. Vamos fazer um vídeo para atender a você com o maior prazer. Eu fico por aqui e aguardo você num próximo vídeo. Você aí do outro lado e eu daqui, a gente conversando, a gente se entendendo, você entendendo matemática e eu aprendendo com você certamente. Um forte abraço e nunca se esqueça, estamos sempre juntos. Até a próxima.